Então, aqui é dando continuidade ao que a gente estava falando na aula passada. A gente estava falando das aplicações do polinômio, que era a seção 11.11, na verdade, a última sessão, terminando, na verdade, o capítulo 11 do livro do Stuart, falava das aplicações do polinômio de Taylor, né? Então, na aula passada, a gente estava falando a respeito de usar o polinômio de Taylor de grau n, que é exatamente essa fórmula que está aqui, só que para n igual a 2, nesse caso aqui é para n igual a 2. A gente viu na aula passada com o meu Tn, né, que seria o polinômio de Taylor de grau n, na verdade era o somatório das derivadas aplicado no ponto A, x menos a elevado a i, né, nesse caso aqui eu estava usando a variável i, né, dividido por i fatorial, e o i variaria de 0 até n. Então, aqui a diferença, né, porque o meu grau do polinômio seria n. Então, nesse exemplo aqui, então esse aqui é o polinômio de Taylor, e a nossa discussão é, quando eu escrevo uma função f de x dado pelo polinômio de Taylor de grau n mais o resto, então o que eu tenho? Eu tenho que mostrar de alguma maneira que esse Rn, quando n tende a mais infinito, se eu mostro que isso aqui é zero, então significa que a minha função ela está representada, tá vendo? Pelo polinômio de Taylor de grau n. Então, ao fazer isso, com certeza a gente vai estar cometendo algum erro. Então, aqui nesse exemplo, pede para a gente aproximar essa função, a função raiz cúbica de x, tá vendo? Raiz cúbica de x, por um polinômio de grau 2 na vizinhança do 8. Depois disso, pediu para encontrar a precisão dessa aproximação se você tiver uma distância 1 do 8. Então, se você tiver, ou seja, x menos 8 menor do que 1, significa que o x está entre 7 e 9, menor ou igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o polinômio de grau 2, né? Então, vai ter uma parábola, né? O polinômio de grau 2 é uma parábola. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui para n igual a 2. Então, aqui o primeiro caso que aparece seria a derivada de ordem 0. Aqui eu fiz a conta nessa tabela, tá vendo? Deixa eu passar aqui para poder desaparecer essas linhas. Conseguiram acompanhar alguns? Ou ainda está faltando alguma coisa? Não. Não. Acho que não. Acho não. Qual é o último conteúdo da matéria extra? Eu acho que foi a sessão 11.7, né? 11.7, 11, que é 11.8 era a série de potência. A gente já tratou um pouco de série de potência aqui. Qual é o último conteúdo do material extra? O último conteúdo... Então, nós estamos na seção 11.11. O material extra, na verdade, ele vai até a 11.7, porque a 11.8, na verdade, seria a série de potência, por mais que eu recomendei a aula 11. Da sessão 11.8 para vocês, porque o 11.8 que a gente falou aqui na nossa aula, nesse curso, ela foi bem resumida. Eu só fiz uma introdução do que significava série de potência para poder falar a respeito da série de Taylor e série de Maclaurin, que é assunto da ementa. Então, a matéria extra que vocês... que eu identifiquei e pedi para que vocês estudassem, na verdade, vai até a sessão 11.7. Por mais que eu passei para vocês, esse conteúdo que a gente está trabalhando hoje, por exemplo, eu passei para vocês no conteúdo da semana. Então, como vocês poderem ver, eu já dei essa disciplina outra vez, aí eu sugeri para vocês, se quiserem preparar, além de ler o PDF, se vocês quiserem ver essa aula aqui da outra vez que eu trabalhei esse conteúdo, inclusive a aula 16 foi gravada, a aula 16, na verdade tem a aula 16 e tem uma extra da aula 16, para a aula 16 não ficar muito grande, eu fiz é como se fosse uma 16.1, uma aula 16.1, que eu recomendei que vocês assistissem também, para poder se preparar para essa aula de hoje. Então, semana a semana eu faço isso, mas não significa que
Aquele conteúdo lá só é extra até a 11.8. A partir da 11.8, a partir daqui, a gente vai estar trabalhando nesse curso aqui, né? Passo a passo, do jeito que a gente está fazendo. Ficou claro? Beleza. Então, vamos lá. Eu preciso calcular o polinômio de grau 2, então significa que eu vou até a derivada segunda, ou seja, esse i aqui, ele varia de 0 até 2. Então, por isso que ficou o f de 8, ficou a derivada primeira dividida por 1 fatorial, que multiplica x menos 8 elevado a 1, mais a derivada segunda, né, quando o i valer 2, dividido por 2 fatorial, só que o 2 fatorial aqui é 2, né? O 1 fatorial é 1, que multiplica x menos 8 ao quadrado. Bom, essa aqui é a fórmula. Aí eu preciso saber quanto que vale esses coeficientes. Aí eu fiz essa tabela, tá vendo? N igual a 0 seria esse primeiro caso aqui, daria exatamente o f, daria exatamente o f de 8, tá vendo? Eu vou calcular, essa aqui é a própria função, x elevado a 1/3 é a mesma coisa da raiz cúbica de x, é a mesma coisa, né? Quando você aplica no 2, vai ficar a raiz cúbica de, ou quando você aplica no 8, coloca o 8, o 8 é o valor de A, né? Vai ficar 2, né? A raiz cúbica de 8 dá 2, e quando você divide por 0 fatorial, que é 1, então aqui dividir por 0 fatorial não vai ficar 2 do mesmo jeito. Então o primeiro coeficiente aqui, ó, o f de 8, ele vale 2, tá vendo? Esse 2 que tá aqui, ó. É o f de 8. Agora eu vou derivar. Como é que eu derivo? Esse 1/3 vai cair para cá. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, esse 1/3 vai cair para cá, tá vendo? Esse 1/3 caiu para cá e subtrai 1. 1/3 menos 1 vai dar esse menos 2/3 aqui, tá vendo? Agora eu vou substituir 8 no lugar do x. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 12. Essa conta aqui é tranquila para todo mundo? Essa álgebra aqui é tranquila para todo mundo? Ou não? Vinícius falou sim. Rian também. E André também. Só tem vocês três, né? Ou tem mais alguém? Deixa eu dar uma olhada nos participantes aqui. Tem. Quem é mais está participando? Vinícius. Lucas. Tem Lucas, André, Rian e Vinícius. Tem 4 alunos e eu. Nós 5, né? Aqui aparece 6 porque a apresentação conta como uma pessoa. Beleza? Mas aqui, deixa eu mostrar para vocês a tela aqui, ó. São essas 4 pessoas aqui, tá vendo? E eu. Então, somos 5. Parece que tem mais gente, Rian? Então, o que eu falei com os colegas, não sei se você já tinha chegado, são 54, parece, pessoas. Parece que é 54. Aí eu estava conversando, é só nessa minha disciplina, só abrir um parênteses aqui. Deixa eu só deixar menor a apresentação aqui para ficar melhor a visualização. Eu estava até conversando com os meninos aqui, Rian, a respeito disso. É só em cálculo. Aí eles falaram que não é só em cálculo, que a participação é pouca, né? Vinícius falando que não é só nessa disciplina, não. Eu achei estranho, porque eu estou com uma disciplina de cálculo 3 nas engenharias, e essa disciplina cálculo 3, tudo bem que vai ter mais de 70 alunos, né? Entendi. Pega as aulas gravadas, né? Mas mesmo assim, cálculo 3, por exemplo, eu disponibilizo as aulas gravadas também. Então, desses 70 alunos, tem dia que tem 45, tem dia que tem 50, entendeu? A frequência não é obrigatória, pode ser que... Mas mesmo assim, né? Tipo assim, mesmo que não é obrigado, que não tem a vontade de assistir a aula ao vivo mesmo, né? Quer assistir em outro horário e tal, né? Mas paciência, né? Vamos nós 4 aqui mesmo, nós 5, né? Exatamente. Eu acabo disponibilizando para vocês as aulas que eu dei o mesmo conteúdo antes, para vocês estudarem exatamente para isso.
Porque se você não entendeu alguma coisa lá, você já poderia vir para essa aula com essa pergunta já formulada, entendeu? Tipo assim, eu não entendi tal parte. Você poderia explicar melhor essa parte? Ou eu estava resolvendo um exercício dessa parte relacionada e não consegui entender. Esse tipo de coisa. Poderia participar com esse intuito, né? Então vamos lá, né? Então aqui tem muitas resolvidas, exatamente. Porque da outra vez que eu fiz o curso, os alunos tinham dúvida e eles me perguntavam e eu ia resolvendo essas questões, entendeu? Então, por isso que vocês vão encontrar na playlist de. Entendi. Só para não ter aquele sentimento que está estudando, né? Que está participando da aula e tal, né? Então, da outra vez que eu dei o curso, os meninos tiravam dúvida e eu acabava resolvendo a questão e aí postava na outra playlist lá de 2020. 2021, inclusive, tem um cálculo 2. Esse início aqui é do cálculo 2 de 2021. Vocês vão encontrar, além das aulas, vocês vão encontrar muito exercício resolvido. Exatamente, Vinícius. Então, aqui, voltando aqui para a nossa tabela, aqui o que eu fiz? Eu fiz as derivadas de ordem 1, ordem 2. Aí eu precisaria para preencher o polinômio de Taylor de grau 2 até aqui. Aí por que eu fiz essa linha extra? Essa linha extra aqui, vocês vão entender daqui a pouco que eu vou precisar de usar a desigualdade de Taylor. E a desigualdade de Taylor, vocês lembram que precisa da derivada de ordem n mais 1. Vocês lembram? Tem que mostrar que essa derivada aqui era limitada para um determinado m. Então, como nesse caso aqui o meu n é 2, então 2 mais 1 é 3. Então, por isso que eu fiz essa derivada terceira aqui e deixei ela aqui stand-by, porque eu vou precisar dela. Mas para o polinômio de Taylor, para preencher o que a gente precisa, até essa linha aqui de grau 2 já é suficiente. É o que está preenchido aqui, tá vendo? Eu preenchi, calculei o coeficiente de Taylor. O de grau 0 seria o 2, tá vendo? Aqui, esse camarada aqui seria quem que acompanha a derivada, o x menos 8 elevado a 1, tá vendo? A derivada primeira dividido por 1 fatorial. Alberto chegando. 5, né? Tá aumentando o número de alunos. Mas eu acho que foi as mesmas pessoas que participaram segunda-feira, se não me engano. Exatamente. Se chegar mais alguém agora, vai ser novidade, né? Ou seja, já temos os 5 habituais de segunda-feira. Eu acho que foi 5 de segunda-feira também. Aí coloquei 1 sobre 12, preenchi 1 sobre 12 aqui, tá vendo? Que é a derivada primeira dividido por 1 fatorial. A derivada segunda, ou seja, eu derivei, esse camarada caiu para cá, subtraí 1, tá vendo? Fiz a conta da derivada segunda, coloquei 8 no lugar do x, encontrei menos 1 sobre... Ai, ai. No diário de bordo, eu vou dar... Se vocês preencherem o diário de bordo a tempo, eu vou dar um ponto para todo mundo essa semana, ok? Pode ser assim? Olha aí, ó, tá vendo? Toda semana eu dou um ponto para vocês perceberam isso? Vão ser 13 pontos de graça. Exatamente esse ponto extra que vocês estão pedindo aí. Isso aí é exatamente para poder reforçar o compromisso de vocês participarem das aulas e falar para mim o que vocês aprenderam ou não. Ou seja, eu tô pontuando vocês responderem exatamente aquelas 3 perguntas simples e participarem da aula, ou seja, só para ajudar mesmo, eu estou dando essa pontuação, dando esse ponto extra, que no final do semestre vão ser 13, na verdade, né? Não vai ser 1, né? Porque toda semana eu vou dar um ponto. Nem precisa digitar 1 para ganhar o ponto extra, né? Já vai estar lá no como é que fala? No cronograma, né, de pontuação. Então, voltando aqui, dividindo isso aqui por 2 fatorial, tá vendo? Então, vai dar exatamente esse aqui. É o coeficiente que acompanha o quadrado, tá vendo? Para fazer a parábola. Pronto. Então, ficou claro como é que a gente obtém o polinômio de Taylor de grau 2? Ficou claro? Beleza. Aqui eu fiz o gráfico para vocês dar uma olhada, tá vendo?
Olha o gráfico. Eu tenho essa curva em azul, é exatamente a raiz cúbica de x. Na vizinhança do 2, que é o que me interessa. Tá vendo? Na vizinhança do 2 aqui, ó. Ou seja, quando x é 2, a imagem... Quando x é 2, ó. Quando x é 8, que é o ponto em questão, a imagem do 8 é 2, tá vendo? Então, para vocês verem. E depois eu vou querer saber o que acontece entre 7 e 9, ou seja, aqui na vizinhança do 8. Essa curva em vermelho é exatamente a parábola, ou seja, o polinômio de Taylor de grau 2. Tá vendo que aqui na vizinhança do 8, ela meio que substitui, né? Ela representa muito bem a função raiz cúbica de x? Ficou claro o porquê que a gente faz a aproximação para a vizinhança do ponto? Porque se eu pegasse um ponto aqui, sei lá, suponha que esse ponto aqui seja, não sei que ponto é esse aqui, ó, mas ó para vocês verem a diferença. A imagem desse ponto aqui pela parábola é 0 e a imagem desse ponto aqui pela curva dá alguma coisa próximo de -2, tá vendo? Que não... A imagem de um é 0, a imagem do outro é -2, ou seja, não representa, tá vendo? Se eu pegasse esse ponto, a vizinhança desse ponto aqui não tem nada a ver uma curva com a outra. Ou se eu pegasse um ponto aqui, ó, sei lá, 48, 48 não, 50 e alguma coisa, né, que já é 60, entre 40 e 60, né, será 55. Tá vendo que não tem nada a ver a imagem da raiz cúbica de 55 e quando eu substituo 55 no lugar desse x aqui? Então, para encontrar a aproximação para esse ponto aqui em questão, suponha que seja o 55, eu teria que fazer o quê? Encontrar outro polinômio de Taylor. Então, ao invés de eu calcular as derivadas de ordem i aqui do 8, eu teria que calcular as derivadas e aplicar no 55. Então, os coeficientes teriam que ser aplicados no... E aqui também seria x menos 55 elevado a i. Então, para fazer na vizinhança desse ponto aqui, logicamente, eu ia encontrar outra parábola que não fosse, que não é, né, na verdade, essa parábola aqui. Porque essa parábola aqui, ela foi feita para a vizinhança do 8. Ficou claro, gente? Aqui acho que eu dei um zoom, né? Acho que eu dei um zoom, vai estar na próxima página, tá vendo? Ó, eu peguei só um pedaço para ficar mais claro, né, do que eu estava tratando. Ó, só um pedaço, pegando uma escala diferente, tá vendo? Então, para vocês verem, aqui na vizinhança do... Aqui dá para perceber, né, esse ponto aqui é o ponto 8. E a imagem é 2. E depois eu vou querer analisar entre o 7. O 7 está aqui. E o 9 está aqui. Ou seja, eu quero analisar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo que está praticamente em cima, um gráfico está praticamente em cima do outro. Então a representação é muito boa. Agora, como é que eu faço para saber dessa precisão aqui que eu estou perguntando para vocês? Vocês poderiam questionar. Bom, eu tenho a minha... Isso aqui é como se fosse uma série de potência finita, não é? Ou seja, ela vai até o 2. E aí vocês podem perceber, se ela fossem... Ela vai até o n igual a 2, né? Se ela fosse alternada... De acordo com o teste da série alternada, eu poderia utilizar o que a gente viu nas aulas extras, né? Na verdade, que o meu R2 de x era o quê? Em módulo, ele é S menos S2, que isso aqui era menor ou igual do que o B3. O primeiro termo negligenciado, né? Seria o BN mais 1 lá da teoria, né? Então, nesse caso aqui, será que pode usar as séries alternadas? A pergunta é essa. E aqui está falando que não, né? Por que não pode ser utilizado? Porque essa série aqui, ó, ela não é alternada. Por que ela não é alternada? Vamos observar aqui os sinais. Ó, o primeiro é positivo, é o 2. O segundo aqui, ó, poderia ser negativo. Se eu pegasse, por exemplo, x... na verdade, a pergunta sua aí parece senoide. Alternada tem a ver que troca o sinal, né? Uma série alternada ele tem esse formato aqui, ó, menos 1 elevado a n vezes bn. N variando de 1 até mais infinito.
Então, o que acontece? Esse primeiro termo aqui vai ser menos B1 mais B2 menos B3 mais B4. Então, alternada, o que acontece é que alterna os sinais dos termos, entendeu? O seno, não necessariamente, porque o seno, dependendo de você pegar a função seno, logicamente aqui eu vou pegar só a parte positiva aqui e ainda vai estar pontilhado. Então pode ser que a função seno vai ter dois valores consecutivos de n, que vai dar os dois positivos. Pode ser que tenha dois valores consecutivos de n aqui, ó, que dê duas vezes negativo. E isso não caracteriza ser alternado, entendeu? Para ser alternado, um termo tem que ser positivo, o próximo tem que ser negativo. Beleza? Isso é ser alternado. O seno, não necessariamente, ele é alternado. Eu acredito que não, né? Se eu calcular, por exemplo, colocando em radiano, por exemplo, um radiano é 57 graus. Então, você pega, por exemplo, seno de 57, que seria seno de 1, um radiano, vai dar o quê? Seno de 60 vai dar raiz de 3 sobre 2, vai dar um 0,7, digamos, valor aproximado, positivo, né? No primeiro quadrante. O seno no primeiro quadrante é positivo. Quando você calcula o seno de 2, 2 vezes 57 vai dar 144 graus, vai para o segundo quadrante. O seno continua positivo no segundo quadrante. Então, o seno de 1 e o seno de 2, está vendo que não alterna? Porque o seno de 1 vai estar no primeiro quadrante, vai dar um valor positivo, o seno de 2 vai dar no segundo quadrante, que também é positivo. Entendeu? Então, o seno não é considerado alternado. Beleza. Então, vamos ver se isso aqui caracteriza alternado. Ó, o primeiro é positivo, né? O 2 aqui é positivo. O segundo aqui poderia ser negativo se o x fosse menor do que 8. Se o x estivesse aqui, ó, entre 7 e 8, vocês concordam que isso aqui seria negativo, não seria? Esse sinal? Se o x estiver entre 7 e 8, né? Uma coisa menos 8, o 8 é maior, então fica negativo. O próximo, como esse aqui está ao quadrado, ó, o x menos 8 está ao quadrado. Então, independente se o x está desse lado de cá ou lado de cá, isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre negativo. Tá vendo? Porque esse aqui é negativo, então negativo vezes positivo vai dar negativo. Tá vendo que não alternou? Ficou negativo, negativo. Agora vamos ver a outra possibilidade. Se o x aqui fosse maior do que 8, ficaria positivo, positivo, negativo. Tá vendo que não dá alternado? Não tem jeito desse camarada aqui ser alternado, tá vendo? Ou hora fica positivo, negativo, negativo, ou hora positivo, positivo, negativo. Então tem dois sinais iguais aqui, dois sinais iguais aqui, então isso não caracteriza alternado. Tá. Se não pode usar alternado, eu posso utilizar a desigualdade de Taylor. E para usar a desigualdade de Taylor, que é qualquer um dos casos a gente pode utilizar a desigualdade de Taylor, sendo alternado ou não. Então, meu R2, de acordo com a fórmula que a gente viu na aula passada, seria dessa maneira. Seria menor do que esse número aqui, né? Onde a derivada terceira aqui é limitada por esse M. Então, vamos descobrir quem é que possa ser esse M. Bom, eu sei que o x está entre 7 e 8. Ou o x está entre 7 e 9, né? O x vai estar aqui, nesse intervalo, entre 7 e 9. Então, o x pode estar desse lado ou o x pode estar desse lado de cá. Eu vou pegar o caso, o x maior ou igual que 7. Se eu pego o x maior ou igual que 7, né? O x vai estar aqui maior que 7. Então, se eu elevar ambos os lados a 8 terços, com certeza a desigualdade vai manter, não vai? Porque a função potência aqui ela é crescente. Se eu pego 1 sobre ele, tá vendo? Ó, se eu pego 1 dividido por esse pessoal aqui que era positivo, ele vai ficar negativo, não vai? Ou melhor, né? Na verdade, aqui acho que eu não fiz conta nenhuma. Eu só reescrevi de outra maneira aqui, ó. Ó, o que é isso aqui, ó? X elevado a... Se eu pego 1 sobre ele, ó, 1 sobre ele, tá vendo? Aí eu inverto o sinal, tá vendo? Esse sinal aqui, ó, que era positivo, vai ficar... Que era positivo, não, que era maior, vai ficar menor, tá vendo? Eu peguei o inverso, né? Inverti 1 sobre ele, ficou dessa maneira. Agora, eu uso a derivada que a gente fez lá na página anterior. Cadê a derivada? Vamos dar uma olhada na derivada aqui, ó. Na tabela.
A derivada terceira deu 10 sobre 27, x elevado a menos 8 terços. Então, a derivada terceira, tá vendo a derivada terceira aqui, ó, 10 sobre 27, x elevado a menos 8 terços. Ora, se esse camarada aqui, ó, ele é menor ou igual do que esse, tá vendo? Esse aqui é a mesma coisa, só que eu estou escrevendo ele de outra maneira, tá vendo? 1 dividido por essa coisa positiva é a mesma coisa dele elevado ao negativo, concorda? A propriedade de potência. 1 dividido por A é a mesma coisa de A elevado a menos 1, não é? Beleza? Esse 10 sobre 27, eu simplesmente reescrevi ele aqui, ó. Mantive. Essa conta aqui, que você pegar a calculadora e fazer essa conta aqui, você vai encontrar esse número. Aqui é vírgula, né? Ficou parecendo coisa de americano, colocando ponto. É 0,0021. Então, a derivada terceira, ele é menor ou igual do que esse número. Então, esse número eu vou chamar ele de m. Como eu sei que x menos 8, eu estou entre 7 e 9. Então, o que significa o módulo de x menos 8? O módulo de x menos 8 é a distância de x até 8. Então, se eu pego um x aqui, ó, em qualquer lugar, a distância dele até bater no 8, com certeza é menor do que 1, né? Porque 1 é o raio. É o máximo que pode acontecer é bater no 7 ou ir até no 9, né? Então, tá vendo o fato disso aqui ser verdade? Então, quando eu elevo ao cubo, vai continuar sendo 1. Agora, esse m aqui eu troquei por 0,021, tá vendo? O 3 fatorial eu mantive. Esse camarada aqui eu troquei por 1 ao cubo. E aí eu encontrei que o meu R2 é menor do que esse número. O que isso significa? O que significa esse número? Significa que quando você pegar o x entre 7 e 9, a aproximação que você fez na letra A, ou seja, pegando o polinômio de Taylor de grau 2, nesse intervalo aqui, para substituir a função raiz cúbica de 3, quando você fez essa aproximação aqui, ó, a precisão é de 0,04. Ou seja, o pessoal de grau 3 para frente que você deixou de somar, ou seja, os infinitos termos, eles representam menos do que isso aqui, ó, na sua conta. Então, se você tiver como fazer o gráfico, que é o que está na próxima página, ó, se você tiver como fazer o gráfico utilizando o GeoGebra, por exemplo, esse aqui eu fiz no GeoGebra. Olha o que acontece. O que eu fiz aqui? Eu peguei a minha raiz cúbica de... Vocês lembram que a minha f de x é o tn de x mais o rn. Nesse caso aqui, o meu f de x é a raiz cúbica de x, é igual a t2 de x mais o r2 de x. Então, quem que é o r2 de x? É a raiz, tá isolando o r2 aqui, ó, passando o t2 para o outro lado aqui, ó. É a raiz cúbica de x menos o t2. Então, esse aqui é o R2, é o resto. Tá vendo? O que está escrito aqui, ó, raiz cúbica seria o f de x menos... Se você colocar essa coisa aqui, eu já troquei o sinal, tá vendo? Eu troquei o sinal, esse aqui era positivo, lembra? Esse aqui era positivo, esse aqui era positivo e esse aqui era negativo, não era? Lá no original, como tem um menos aqui do lado de fora, aqui era 2, menos 1 sobre... menos não, mais, né? 1 sobre 12, x menos 8, menos 1 sobre 288, x menos 8 ao quadrado. Aí, como tem esse menos aqui, ó, então menos vezes mais deu menos e menos vezes menos deu mais. Quando você pede para traçar isso aqui no GeoGebra, o que aconteceu com o erro? Observe que quando o x é 8, se você calcular o R2 de 8, ele tem que dar zero. Por que ele tem que dar zero? Porque a raiz cúbica de 8 é igual o T2 de 8. Vale 2, não vale? Cada um deles não vale 2? Tá vendo? Se você colocar 8 no lugar do x aqui, ó, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Então vai sobrar só 2, não vai? Ó? Então por isso que o erro é zero. Se você colocar exatamente no ponto 8, você vai ter o erro zero. Agora, se você anda um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, que nesse caso aqui eu vim do menos 7, ó, eu vim do 7 até o 9,
Então, o erro aqui, tá vendo? O erro aqui dá mais ou menos isso, tá vendo? E o erro aqui dá mais ou menos isso. Tá vendo que esse erro aqui, ó, ele tá ainda, o gráfico ele é melhor do que a desigualdade de Taylor. Por quê? Porque a desigualdade de Taylor falou que o erro seu estava na casa do quê? Do 0,04, não era? E na verdade, ó, pra você ver aqui, ó, esse número aqui é bem menor ainda, tá vendo? Tinha um zero a mais? Acho que tinha um zero a mais, né? Deixa eu ver aqui. O erro tem 3 zeros. Ó, a desigualdade de Taylor falou que era isso, né? Isso aqui pela desigualdade de Taylor. Pelo gráfico, tá vendo? 0,04 estaria mais aqui para baixo ou aqui mais aqui para cima, né? 0,0004 e menos 0,004. Ou seja, o gráfico, a ferramenta gráfica, ele é melhor ainda do que a desigualdade de Taylor para você analisar a questão do resto, se você conseguir plotar a diferença da função pelo polinômio. Ficou claro, gente? Ou não? Ficou? Alberto falou que sim. Vinícius também. Ótimo. E aí, para a gente terminar a nossa sessão 11.11, tem uma aplicação aqui da física em que a gente vai utilizar na teoria. Lembra da aula 16.1 que eu falei para vocês? A extra? Essa parte aqui, aplicação na física, se vocês quiserem ver mais detalhe a respeito dessa aula, talvez a gente passe por na aula de hoje. Falta 20 minutos ainda. Mas se vocês quiserem ver mais detalhe, vocês podem olhar a aula 16.1. Acho que lá está como nome extra. Isso, exatamente. Ela está como extra. É a aula 16 extra, né? Alguma coisa do tipo. Aula 16 extra. Eu mandei ela no conteúdo da semana, né? Se vocês olharem no Classroom, vocês vão encontrar essa aula 16. Inclusive, lá eu coloco até um vídeo que eu baixei na internet, da BBC de Londres, explicando um pouquinho da teoria da relatividade, porque não é minha área mesmo de atuação, né? Mas aqui a ideia é tentar mostrar a diferença da mecânica newtoniana, se é que tem a diferença para velocidades pequenas, para encontrar energia cinética. Então a gente sabe que a energia cinética de Newton fala que é a metade da massa vezes velocidade ao quadrado. A energia cinética, né? Que o corpo movimenta. E para a teoria da velocidade de Einstein, essa energia aqui, a gente vai ver aqui, né? Ele falou, é aquela famosa fórmula E igual a mc quadrado. Então, aqui na teoria da relatividade espacial de Einstein, a massa de um objeto. Tá vendo que aqui a massa é uma função que depende da velocidade? Por quê? Porque se essa velocidade for muito grande, é como se a massa variasse de acordo com a velocidade do objeto. E no mundo real nosso, a gente sabe que isso aqui não é plausível, né? Porque nas velocidades que a gente anda, sei lá, de avião, trem-bala, logicamente a massa ela não vai sofrer nenhuma modificação, mas nesse caso aqui a massa era dada por essa fórmula. Seria a massa em repouso dividido por essa constante aqui, ó. Quem que é essa constante? Constante assim, depende da velocidade do corpo. Esse número, que número é esse? É raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Esse c que aparece aqui é a velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que acontece? A energia cinética do objeto, ele falou que é a diferença entre a sua energia total seria essa aqui, né? Considerando a massa variando a essa velocidade, menos a energia em repouso. Tá vendo? Aqui eu tenho a massa, M0 seria a energia em repouso. Então, a energia cinética é dado, tá vendo? A diferença entre a energia total menos a energia em repouso. Os professores de física chegaram a explicar essa parte para vocês? Ou não? Não?
Em física, geralmente o pessoal fala a respeito disso, física 1, né? Não sabe nem o que é isso. Mas lá no ensino médio, vocês lembram da energia cinética, né? Ah, não fez física 1. Entendi. Mas aqui acho que vai dar para entender. Então, a energia cinética... O que eu estou querendo fazer a comparação aqui? A comparação entre esse mundo newtoniano e esse mundo... Entendi. Possivelmente você vai ver falar a respeito disso ainda, Felipe. Felipe que falou? Nem de cor. Então, o objetivo desse exemplo aqui é porque eu estou querendo dar uma aplicabilidade para vocês do binômio de Newton. Lembra da série que a gente viu? 1 mais x elevado a k. A gente mostrou que essa série aqui era dada de combinação de k tomado n a n, x elevado a n, com n variando de 0 até mais infinito. Então, ou aqui era n tomado k, não lembro os coeficientes aqui. Sei que isso aqui ia dar o quê? Ia dar k, era o somatório de k, que multiplicava k menos 1. Então, são termos que aparecem, né? K menos 2 até K menos N menos 1. Isso aqui todos... Mas isso aqui acho que é tranquilo de entender, não é difícil, não. Isso aqui dividido por N fatorial, com N variando de 0 a mais infinito. Eu quero dar uma aplicação para vocês dessa fórmula. Lembra dessa fórmula aqui que a gente estudou na aula passada? Do binômio de Newton? Então, a gente vai ver como que a gente vai aplicar essa fórmula aqui para um caso especial, onde o K ele vai valer um valor específico. Ok, gente? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos examinar exatamente essa mecânica newtoniana aqui, como que ela consegue aproximar... Dá licença, Davi, por favor. Só um momento aqui, gente. Fecha a porta, por favor. Davi atrapalhando a aula para variar. Então, o que acontece? Eu quero saber se essa energia cinética de Newton, ela é praticável no dia a dia? Ou seja, será que o Newton a fórmula dele estava boa em relação a essa modificação aqui da teoria da relatividade? Então, vamos lá. Vai ter um caso de conta aqui, de álgebra, mas não precisa espantar, porque as contas que estão aqui não são contas difíceis de entender, não. É só substituir mesmo, e eu fiz o passo a passo aqui para não deixar nenhum pulo do gato, digamos, né? Para poder vocês ficarem sem saber como é que funciona. Então, aqui o exemplo. Mostra que quando o V for muito pequeno em comparado com a velocidade da luz, a expressão para cá, ou seja, que eu falei para vocês, a metade da massa vezes velocidade ao quadrado, que seria a expressão da energia cinética da mecânica newtoniana, ela coincide com a mostra que a expressão de K, né, que Newton, que Einstein falou, ela vai coincidir com essa aqui, ó, entendeu? Isso quando a velocidade ela é menor do que 100 metros por segundo. Ou seja, eu estou falando de velocidades menores do que 360 km por hora. Então, vamos lá. Eu peguei a minha fórmula da relatividade, né, que seria a diferença da energia total menos a energia em repouso. Aqui eu coloquei o valor de esse M que aparece aqui, ó. Esse M que aparece aqui, eu troquei por a fórmula. Tá vendo? O M, a massa, tá vendo? Ela é igual, lembra da página anterior? Ok, a massa é exatamente essa fórmula aqui, tá vendo? Então, eu troquei, conservei o C ao quadrado, menos esse aqui eu conservei, né? Não fiz nada. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu coloquei o M0 em evidência. M0 que multiplica C ao quadrado, eu coloquei em evidência. Aqui eu escrevi 1 dividido 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, eu escrevi dessa maneira, tá vendo? É a mesma expressão, ó, seria 1 dividido por 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado elevado a meio positivo, né? Porque a raiz quadrada é a mesma coisa de elevar a meio.
como eu peguei isso aqui e coloquei no numerador, por isso que ele ficou negativo aqui, tá vendo? Menos 1, porque esse vezes esse vezes esse. Ficou claro até aí, gente? Beleza, então. Agora, para poder a gente ficar com uma coisa parecida com a gente tinha visto do binômio de Newton, eu vou chamar esse termo aqui, ó, inclusive com sinal de menos, eu vou chamar ele de x. Para ficar 1 mais x, para ficar igualzinho o que a gente viu lá no binômio de Newton, tá vendo? Vou chamar de x menos v ao quadrado sobre c, vou só renomear essa coisa aqui, né? E aí eu vou ter a série de Maclaurin calculada mais facilmente como uma série binomial, que é exatamente o que eu falei aqui para vocês, ó. Tá vendo? 1 mais x elevado a k, aí eu vou pegar o caso particular em que k vale menos meio. Então eu vou substituir menos meio aqui, eu vou substituir menos meio aqui, vou substituir menos meio. Beleza? Eu vou colocar menos meio no lugar desse k. E aí, quando eu fiz a conta, tá vendo? Aqui as combinações. Menos meio dá o quê? 1. Menos meio dá 1 sobre raiz de 2. Menos meio... Onde você falou isso, Vinícius? Menos meio dá 1 sobre raiz de 2? Menos meio elevado a raiz de 2? Seria isso? X elevado a menos... Ó, x elevado a menos... Isso aqui que você está falando? Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre x elevado a meio positivo, né? Que seria 1 sobre raiz de x. Não sei se é essa a pergunta. Beleza. Tranquilo. Então, vamos lá. Ó, uma coisa interessante que a gente sabe. Vocês lembram que na série binomial, o meu intervalo de convergência, o meu raio de convergência era 1. E se era aberto, fechado, fechado, aberto, ia depender do valor de K. Vocês lembram que quando K era maior ou igual que 0, a gente tinha o quê? Fechado, fechado. Quando K ficava entre menos 1, quando K ficava entre menos 1 e 0, aqui era só menor. Ficava o quê? Ficava aberto, fechado, que é o caso aqui, porque esse K aqui vale menos meio, né? E o caso, quando K era menor ou igual a menos 1, ficava aberto, aberto. Então, nesse caso aqui, eu estou nesse cenário aqui, ó. Beleza? Então, o que acontece? Observe que o meu x, ele vale menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Como esse v ele é menor do que c, vocês concordam que quando você faz a divisão vai ficar menor do que 1? Porque o numerador aqui ele vai ficar menor do que o denominador, né? Então, quando você faz essa divisão, com certeza vai ser verdade, né? Esse fato aqui. Isso, próximo de 0, possivelmente. Próximo de 0, mas com certeza é menor do que 1, né? Então, está de acordo com a teoria. Porque o C é muito maior do que o V, né? Então, aqui eu desenvolvi os coeficientes, né? Binomial. Quem que acompanha o x, quem que acompanha o x ao quadrado, quem que acompanha o x ao cubo, e assim vai. Agora, o que eu fiz aqui? Eu substituí o valor de K. Quando eu substituí o valor de K, ó, para vocês verem. Então, no lugar do 1, eu mantive o 1. No lugar desse K aqui, eu troquei por menos meio, tá vendo? Menos meio. Aqui vai ficar o quê? Menos meio. Ó, menos meio com menos 1. Menos meio com menos 1 vai dar menos 3 meios. Dividir por 2. Aqui, menos meio. Aqui, menos 3 meio, né? Que subtraiu 1. Menos meio, menos 2 dá menos 5 meios.
dividido por 3 fatorial, e assim vai. Aí eu fiz a conta, né? Esse vezes esse, conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda, mantive esse, fiz essa conta aqui, deu 3/8 positivo, fiz essa conta aqui, deu menos 5 sobre 16, negativo, e assim foi. Bom, então aqui eu consegui uma expressão para esse binômio. Bom, agora eu vou voltar para a notação. Eu vou voltar a substituir o valor de x. Vocês lembram que o x vale isso aqui, ó. Eu só chamei de x para poder não ficar carregando uma coisa esquisita aqui, né? Uma expressão grande aqui, né? No lugar desse x aqui. Então, vou voltar lá. Então, K, esse camarada aqui vai estar em evidência, né? Ou seja, só voltar aqui em cima para vocês verem o que eu estou pegando, tá vendo? Nessa expressão aqui, ó. Esse valor aqui eu mantenho. Esse camarada aqui eu desenvolvi e encontrei isso aqui. Tá vendo que esse 1 aqui, ó, ele vai cortar com esse menos 1 aqui do evidência? Tá vendo? Colocou esse aqui em evidência. Tá vendo que esse menos 1 aqui, ó, ele não faz parte da série. Então, esse 1 da série, ele vai poder cancelar com esse menos 1 aqui, ó. Então, esse camarada aqui, ó, ele vai cortar com esse. E aí eu vou trocar, ó. No lugar do... Tá vendo que aqui eu tenho menos x? Menos x vale quem? Menos x vale exatamente mais v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, por isso ficou positivo. Nesse caso aqui, ó, eu vou ficar com menos x ao cubo. Só que você pegar o menos e elevar ao cubo, vai ficar negativo, não vai? O x ao cubo, se elevar esse sinal de menos aqui elevado ao cubo, vai ficar negativo. Então, ele vai ficar negativo, mas aí o que acontece? Eu tinha um sinal de menos, cadê, ó? O x... Cadê? Por que ficou positivo aqui, ó? Porque aqui tinha um sinal de menos, tá vendo? Esse sinal de menos aqui. Com um sinal de menos do x ao cubo, menos com menos vai ficar mais. X ao cubo, então v ao quadrado ao cubo vai ficar v à sexta, o c também ficou à sexta. Aí, o que os físicos fazem? Geralmente, eles desprezam alguns termos para fazer a aproximação. Então, o que acontece? Se eu desprezar, por exemplo, esses termos aqui, ó, como v é muito menor do que c, né? Ou seja, se você pegar... Esse aqui ainda está, pelo menos na mesma ordem, ó, pra você ver, ó, esse aqui já é muito menor do que esse. Quando você pega a quarta potência, esse c à quarta aqui, ele fica muito, muito, muito grande em relação a v à quarta. Então, se a gente desprezar todos os termos a partir do primeiro, o que a gente vai obter? Ó? Se a gente pega esse pessoal daqui para frente aqui e joga fora, olha o que sobrou. Sobrou K igual a M0C ao quadrado, que multiplica meio de V ao quadrado dividido por C ao quadrado. Então, esse C ao quadrado dá para cortar com esse. Então, sobrou meio de M0V ao quadrado, tá vendo? Que é exatamente a fórmula de Newton, concorda? Então, o que acontece? Esses termos aqui desprezados, eles fazem uma correção da mecânica newtoniana, mas só que esses camaradas aqui que a gente está desprezando, eles são muito pequenos. Então, viu que realmente a mecânica newtoniana não está tão ruim em relação a isso para velocidades pequenas, né? Que eu posso desprezar. Agora, se esse V aqui for muito grande, perto da velocidade da luz, aí não faz sentido desprezar esses termos aqui, né? Ou seja, o erro aumentaria. E para terminar, aqui a gente vai calcular o erro, utilizar a desigualdade de Taylor, tá vendo? As contas também não são difíceis. Eu vou simplesmente substituir, encontrar o R1. Por que o R1? Porque eu desprezei, eu peguei só o primeiro termo, não foi? Eu peguei só o primeiro termo. Então, significa que eu preciso calcular o R1. O R1 é exatamente o M. Quem que é esse M? Esse M é quem delimita a derivada segunda. Esse aqui é como se fosse x menos 0 ao quadrado, né? Porque aqui está centrado na origem. Dividido por 2 fatorial. Esse 2 aqui, ele faz o papel do n mais 1, lá da teoria da desigualdade de Taylor. Então, vamos lá. Eu vou definir a função f de x como sendo dessa maneira,
que é exatamente o que a gente encontrou lá, né? Seria a diferença, esse f de x aqui seria a diferença de k, ou seja, mc menos m0c ao quadrado, né? Que seria o k, ou seja, a energia total menos a energia em repouso. Vou encontrar a derivada primeira e a derivada segunda. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso da derivada segunda aqui, tá vendo? Então, quando eu derivo essa função aqui uma vez, o que acontece? Isso aqui é constante, esse menos meio vai cair, tá vendo? O menos meio caiu aqui, né? Menos 1 sobre 2, conservei essa constante e subtraí 1 aqui, né? Menos meio menos 1 dá menos 3 meios. A derivada disso aqui é zero, né? Porque é constante, não depende de x. A derivada segunda. Então, esse menos 3 meio vai cair aqui de novo. Então, menos 3 meio vezes menos meio vai dar 3 quartos positivo, conserva a constante e subtrai 1 aqui de novo. Menos 3 meio menos 1 dá 5 meios. Pronto, a derivada de dentro aqui é 1, então não preciso preocupar com a derivada de dentro. Então, eu vou substituir novamente aqui o x por essa expressão aqui, ó. Seria menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, a derivada segunda em módulo vai ficar o quê? 3 quartos, tá vendo 3 quartos aqui, bonitinho. M0 c ao quadrado, tá aqui no numerador. 1 mais x, então 1 mais, quem que é o x? O x é exatamente essa expressão aqui, ó. 1 mais x, tá vendo que aqui tá negativo? Aí, por isso que eu trouxe ele aqui pro denominador, aí ele ficou positivo aqui no denominador, tá vendo? Ficou claro essa parte? Ele está negativo aqui no numerador, eu trouxe ele aqui para o denominador positivo. Tranquilo essa parte, gente? Beleza, então. Vinícius Alberto falou sim, Rian também. Então, agora eu vou colocar o valor de 100. André também falou sim. Agora eu vou colocar o valor de 100, para me poder estimar. Eu vou substituir o V, eu sei que esse V que aparece na fórmula aqui, ó, ele é menor ou igual do que 100 metros por segundo. Então, eu vou começar com essa informação. O V é menor do que 100 metros, elevei o quadrado dos dois lados, tá vendo? Depois, multipliquei por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, você inverte a desigualdade, tá vendo? Era menor ou igual, ficou maior ou igual. Agora, o que eu fiz? Dividi todo mundo por c ao quadrado, dividi dos dois lados por c ao quadrado, tá vendo essa parte aqui? Dividi, conservei a desigualdade. Agora, o que eu fiz? Somei 1 dos dois lados, tá vendo? 1 menos esse aqui que já existia, né? E 1 menos isso aqui que já existia do outro lado. Agora, o que eu fiz daqui para cá? Elevei todo mundo a 5 meios dos dois lados, tá vendo? Não altera. Depois, o que eu fiz? Multipliquei por 4 dos dois lados, também não altera. Depois, o que eu fiz? Peguei o inverso, 1 sobre isso e 1 sobre isso. Quando eu faço isso, essa desigualdade aqui, ela inverte, tá vendo? Era maior ou igual, ela virou menor ou igual. Então, olha essa expressão que eu obtive aqui, ó. Essa expressão que eu obtive aqui, ó, ela é quase essa aqui. A diferença é que tem que multiplicar por esse numerador aqui, ó, 3m0, essa constante aqui, ó. Então, eu posso pegar essa constante aqui, multiplicar aqui. Posso pegar essa constante e multiplicar aqui também, né? Não vai alterar. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Agora, essa conta aqui eu consigo fazer, ó. Se você pega o valor de C como sendo essa aqui, a velocidade da luz, pega uma calculadora, esse camarada aqui você deixa ele quieto, você não sabe quem que é o M0, é uma constante. Aí o que acontece? Mas isso aqui tudo é número, ó, 3 é número, C ao quadrado é número, 4, 1, menos isso aqui, tudo é número. Aí você vai encontrar que você vai encontrar alguma coisa dependendo de M0. Então, você vai considerar esse número aqui, ó, como sendo M, que limita a derivada segunda da teoria, tá vendo? Eu preciso desse M aqui, que delimita a derivada segunda. Então, esse M aqui, ó, eu vou tomar ele exatamente como sendo esse número aqui. Então, agora, eu vou voltar e substituir para encontrar quem que é meu R1. Então, meu R1, no lugar desse M aqui, ó, eu vou trocar por esse número aqui, ó. Ah, tá dividindo por 2, tá vendo? Então, se eu pego esse número aqui e divido por 2,
Esse camarada aqui dividido por 2 vai dar esse, tá vendo? 3,375 vezes 10 vai manter a mesma ordem de grandeza da potência de 10. Quem que é o x? O x aqui, cadê o x? É menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, não é? O x, aqui, ó. Vou elevar ao quadrado, não vou? Se eu vou elevar ao quadrado, vai ficar v à quarta sobre c à quarta. Então, eu vou substituir também. Tá vendo? V à quarta, o V é 100, né? 100 à quarta dividido por C à quarta. Então, eu vou pegar essa conta aqui, pegar a calculadora e vou fazer essa conta, né? Eu vou pegar esse vezes esse. Esse M0 aqui eu vou conservar ele, lógico, né? E vou fazer a conta. Olha para vocês o que aconteceu. O meu R1, ele é menor ou igual do que alguma coisa na ordem de 10 elevado a menos 10. Ou seja, esse erro aqui é muito, muito pequeno. A não ser se esse M0 aqui for a massa de um planeta, né? Aí, para poder esse erro aqui valer alguma coisa na prática, esse M0 teria que ser um número muito grande, concorda? Para que esse erro aqui seja um número relevante. Mas se esse M0 aqui for a massa de um avião, de um trem, isso aqui ainda vai dar um valor pequeno. Entendeu? Então, a forma da energia cinética, metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Isso aqui para massas pequenas e com velocidades pequenas, tá totalmente ok, porque o resto, tá vendo? O erro que você está cometendo ao utilizar essa fórmula aqui, ao invés dessa, esse erro é da ordem de 10 elevado a menos 10, tá vendo? Então, é uma coisa muito pequena. E olha que a gente está utilizando o quê? Está utilizando só o primeiro termo, a gente está desprezando o quê? Do segundo termo para frente todos. E mesmo assim, a ordem de grandeza aqui a ordem de grandeza do resto aqui é muito pequena. Ou seja, o erro que você está cometendo ao utilizar essa fórmula aqui em relação a essa é muito pouco. Ficou claro, gente, o exemplo? Beleza, então o que a gente tinha preparado, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Alguma dúvida da aula de hoje? Boa tarde para todo mundo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Aí no final de semana a gente vai falando. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no diário de bordo ou mandar para o WhatsApp, no grupo. Bom final de semana para vocês. Boa tarde, Ian.